Floresta é o nome do mundo. Ursula K. Le Guin. Dois trechos do dia anterior surgiram na mente do capitão Davidson assim que acordou. E ele ficou deitado no escuro por algum tempo, analisando-os. Um era positivo: a chegada de uma nova leva de mulheres. Difícil de acreditar. Elas estavam lá, em Centralville, a 27 anos-luz de distância da Terra, vindas a Queville, e a 4 horas de gafanhoto, que era como chamavam os helicópteros para curta distância da base de Smith. O segundo grupo de fêmeas reprodutoras para a colônia de Novo Tahiti. Todas saudáveis e imaculadas. 212 cabeças da melhor linhagem humana. Ou, em todo caso, de uma linhagem boa o suficiente. O outro trecho era diverso. O relatório da Ilha da Desova sobre a quebra das safras e a erosão em larga escala. Uma destruição. A fileira de 212 corpos pequenos, rechonchudos e peitudos, dispostos a ir para a cama, desapareceu da mente de Davidson quando ele pensou na chuva despencando sobre a terra lavrada, açoitando até virar uma lama que era reduzida a um caldo vermelho e escorria pelas pedras e encontrava o mar fustigado pelo temporal. A erosão tinha começado antes de ele sair da Ilha da Desova para comandar a base de Smith. E por ter como dom uma memória visual fora do comum, do tipo que era chamada fotográfica, ele agora conseguia recordar de tudo com clareza. Aparentemente, aquele mandão do Keys estava certo, e era preciso deixar muitas árvores em pé no local em que planejavam estabelecer fazendas. Mas ele ainda não conseguia entender por que uma fazenda de cultivo de soja precisava desperdiçar tanto espaço com árvores, se o solo, na verdade, era cientificamente controlado. Não era assim em Ohio. Se você queria milho, plantava milho e nenhum espaço era desperdiçado com árvores e tal. Por outro lado, a Terra era um planeta domesticado e Novo Tahiti não. Era para isso que ele estava ali, domesticado. Se agora a Ilha da Desova era apenas rochas e crateras, bastava riscá-la do mapa, começar de novo em uma nova ilha e fazer as coisas direito. Não seremos detidos assim, somos homens. Logo você vai aprender o que isso significa, seu planeta maldito e miserável, pensou Davidson e deu um sorriso irônico na escuridão da cabana, porque gostava de mudanças. Ao refletir sobre os homens, ele pensou nas mulheres, e de novo a fileira de corpos começou a dominar sua mente, sorrindo, ondulando. Bem, ele berrou, sentando-se e remexendo os pés descalços no piso cru. Esquente a água, vamos ande logo. O berro o despertou de maneira satisfatória. Ele se alongou e coçou o peito. Vestiu os shorts e saiu da cabana a passadas largas rumo à luz do sol. Tudo isso é uma sequência de movimentos sem esforço. Um homem grande, de músculos sólidos, que gostava de usar seu corpo bem treinado. Ben, Creech dele, já tinha a água pronta, evaporando acima do fogo, como de costume, e estava agachado, olhando para o nada, como de costume. Os Creeches nunca dormiam, apenas se sentavam, olhando nada. Café da manhã. Vamos ande logo. Davidson disse, pegando a navalha da mesa de madeira rústica, onde o Creech a deixara, junto a uma toalha e um espelho escorado. Havia muito a ser feito no dia, visto que ele tinha decidido 1 minuto antes de se levantar que voaria até Central para ver com os próprios olhos as mulheres recém-chegadas. Elas não durariam muito tempo. 212 no meio de mais de 1000 homens.
E como na primeira leva, a maioria delas eram noivas coloniais. Apenas 20 ou 30 tinham vindo como recreadoras. Mas aquelas bonecas eram moças gulosas e dessa vez ele pretendia ser o primeiro da fila com pelo menos uma delas. Deu um sorrisinho para a esquerda. O lado direito do rosto permaneceu rijo sob o chiado da navalha. O velho Creech estava andando para lá e para cá, demorando 1 hora para trazer o café da manhã da cabana que servia de cozinha. Vamos, ande logo, Davidson gritou, e Ben forçou o passo frouxo a se tornar caminhada. Ben tinha mais ou menos 1 metro de altura e o pelo de suas costas estava mais para branco do que para verde. Era velho e lerdo, até mesmo para um Creech, mas Davidson sabia como lidar com eles. Poderia domesticar qualquer um da espécie, se o esforço valesse a pena. Mas não valia. Trazendo humanos suficientes, fazendo máquinas e robôs, estabelecendo fazendas e cidades, ninguém precisaria mais dos Creeches. O que também seria conveniente, porque aquele mundo, novo Tahiti, era totalmente feito para homens. Organizando e limpando, derrubando as florestas sombrias para a plantação de grãos, eliminando a escuridão, a selvageria e a ignorância primitivas, aquilo seria um paraíso, um verdadeiro Éden. Um mundo melhor do que a terra devastada. E seria o mundo dele. Porque, bem lá no fundo, Don Davidson era isso, um domesticador de mundos. Não era um homem prepotente, mas conhecia a própria magnitude. Por acaso, fora feito assim. Sabia o que queria e como consegui-lo. E sempre conseguia. O café da manhã caiu bem em seu estômago. O bom humor não foi estragado nem pela visão do gordo, branquelo e preocupado do Keith Van Steen, vindo em sua direção com os olhos saltados como 2 bolas de golfe azuis. Dom, disse Keith sem cumprimentá-lo. Os lenhadores andaram caçando veados nas faixas outra vez. Tem 18 pares de chifres no quartinho dos fundos do salão. Ninguém nunca impediu os caçadores clandestinos de caçarem clandestinamente, Keith. Você pode impedi-los. É para isso que vivemos sob lei marcial. É para isso que o exército administra esta colônia, para garantir o cumprimento das leis. Um ataque frontal do manda-chuva gorducho era quase engraçado. Certo, disse Davidson em tom sensato. Eu poderia impedi-los, mas veja, é dos homens que estou cuidando. É meu trabalho, como você falou. E são os homens que contam, não os animais. Então, se um pouco de caça ilícita os ajuda a suportarem essa vida infernal, eu vou fazer vista grossa. Eles precisam de algum entretenimento. Eles têm jogos, esportes, hobbies, filmes, gravações de todos os principais eventos esportivos dos últimos 100 anos, bebidas, maconha, ácidos e uma leva fresquinha de mulheres em Central. Para os insatisfeitos com os arranjos nada criativos de homossexualidade higiênica do exército. Seus heróis exploradores são mimados demais e não precisam exterminar uma espécie nativa rara por entretenimento. Se você não agir, eu vou precisar registrar uma infração grave dos protocolos ecológicos em meu relatório para o capitão Gosser. Pode fazer isso se considerar adequado, Keith, disse Davidson, que jamais se descontrolava. Era meio patético o modo como um europeu como Keith ficava com o rosto todo vermelho quando perdia o controle das emoções. Afinal, é o seu trabalho. Eu não vou me ressentir com você. Eles podem discutir isso em Central e decidir quem está certo. Veja, Keith, na verdade você quer manter este lugar exatamente como é, parecido com uma grande área de preservação florestal. Olhar para ele, estudá-lo. Ótimo, você é o entendido. Mas veja,
somos só uns caras comuns fazendo nosso trabalho. A terra precisa de madeira, precisa de mais. Nós encontramos madeira em Novo Tahiti. Portanto, somos lenhadores. Entenda, a diferença entre nós é que para você, na verdade, a terra não vem em primeiro lugar. Para mim, vem. Kiss encarou-o de lado com aqueles olhos de bola de golfe azuis. Vem mesmo. Você quer fazer este mundo à imagem e semelhança da terra, né? Um deserto de cimento? Kiss, quando digo terra, quero dizer pessoas, os homens. Você se preocupa com veados, árvores e cânhamo. Tudo bem, é o que interessa para você, mas eu gosto de colocar as coisas em perspectiva, de cima para baixo. E em cima, até o momento, estão os humanos. Agora nós estamos aqui, por isso este mundo vai funcionar do nosso jeito. Goste ou não, é um fato que você vai ter que encarar. Acontece que é assim que são as coisas. Escute, Keys, vou dar um pulo em Central e dar uma olhada nas novas colunas. Quer vir comigo? Não, obrigado, Capitão Davidson, disse o entendido, indo na direção da cabana laboratório. Estava furioso, todo irritado por causa daqueles veados malditos. Tudo bem, eram mesmo belos animais. A memória vívida de Davidson o fez lembrar do primeiro que viu, ali no território de Smith, um grande vulto vermelho, 2 metros até os ombros, uma coroa de chifres estreitos e dourados, uma fera veloz e intrépida, a mais admirável presa de caça que se poderia imaginar. Agora, lá na terra, nas montanhas rochosas e nos parques himalaios, eram usados veados robôs, porque os verdadeiros estavam quase extintos. Aquelas criaturas eram o sonho dos caçadores. Portanto, seriam caçadas. Que inferno! Até os creatures selvagens, com as porcarias de seus arcos, as caçavam. Os veados tinham que ser caçados, porque era para isso que serviam. Mas o pobre coração mole do Kiss não conseguia ver isso. Na verdade, ele era um camarada inteligente, mas não era realista, não era pragmático o suficiente. Não conseguia enxergar que é preciso entrar no jogo do lado que está vencendo, do contrário, você perde. E é sempre o homem que vence, o velho conquistador. Davidson atravessou a base com passadas largas. O sol da manhã em seus olhos e o cheiro de madeira serrada e lenha queimada no ar quente. As coisas pareciam bastante organizadas para uma base de corte de madeira. Os 200 homens que estavam ali tinham dominado uma boa porção de natureza selvagem em apenas 3 meses T. Aquela era a base de Smith. Umas poucas coberturas plásticas geodésicas, 40 cabanas feitas de tábuas por mão de obra Creechie, a serraria, o incinerador soltando um rastro de fumaça azulada sobre vários hectares de troncos e lenha cortada. No alto da colina, o campo de pouso e um grande hangar pré-fabricado para gafanhotos e maquinário pesado. Isso era tudo. Mas quando chegaram ali, não havia nada. Árvores. Um amontoado, emaranhado e embolado de árvores, interminável, insignificante. Um rio vagaroso, coroado e sufocado por árvores. Algumas tocas de creches escondidas entre a vegetação. Alguns veados vermelhos, macacos peludos, pássaros. E árvores. Raízes, caules, galhos, ramos, folhas acima da cabeça, sob os pés, sobre o rosto e os olhos. Folhas que não acabavam nunca, em árvores que não acabavam nunca. Novo Tahiti era, em sua maior parte, água. Mares rasos e quentes, interrompidos aqui e ali por recifes, ilhotas, arquipélagos e as 5 grandes superfícies em arco que ocupavam 2,5 mil quilômetros no quadrante noroeste do planeta. E todas essas erupções e bolhas de solo eram cobertas de árvores.
oceano, floresta. Em Novo Tahiti, essas eram as opções: água e sol ou escuridão e folhas. Mas agora os homens estavam ali para pôr fim à escuridão e transformar o emaranhado de árvores em tábuas bem cerradas que na terra eram mais valiosas do que ouro, literalmente. Porque ouro podia ser extraído da água do mar ou do solo abaixo do gelo da Antártica, mas a madeira não. Madeira só vinha de árvores e era um luxo realmente necessário na terra. Por isso, as florestas alienígenas se tornavam madeira. Em 3 meses, com serras robotizadas e caminhões, os 200 homens já tinham cortado uma extensão de quase 13 quilômetros das faixas do território de Smith. Os tocos da faixa mais próxima à base já estavam esbranquiçados e queimados. Depois de tratados quimicamente, teriam se desfeito em cinzas férteis quando os colonizadores permanentes, os agricultores, chegassem para se estabelecer no território de Smith. Os agricultores teriam apenas que plantar as sementes e esperar que germinassem. Isso já fora feito uma vez. Era um fato estranho e, na verdade, a prova de que Novo Tahiti fora feito para a dominação humana. Tudo ali viera da Terra. Havia cerca de 1 milhão de anos e a evolução seguira um curso tão parecido que as coisas eram imediatamente reconhecíveis. Pinheiro, carvalho, nogueira, castanheiro, abeto, azevinho, macieira, freixo, veado, pássaro, rato, gato, esquilo, macaco. Em Devanand, claro, os humanoides afirmaram que fizeram Novo Tahiti ao mesmo tempo em que colonizaram a Terra, mas quem prestasse atenção naqueles ETs descobriria que eles afirmavam ter povoado cada planeta da galáxia e inventado tudo, do sexo às taxinhas. As teorias sobre a Atlântida eram muito mais realistas e aquela bem poderia ser uma colônia de Atlântida. Mas ali os seres humanos tinham sido extintos. E as criaturas mais próximas que se desenvolveram da linhagem do macaco para substituí-los foram os Creatures, com 1 metro de altura e cobertos de pelos verdes. Como extraterrestres, eram quase típicos, mas como homens, eram um fracasso. Simplesmente não se saíram bem. Dando a eles mais 1 milhão de anos, quem sabe? Mas os conquistadores tinham chegado antes. A evolução, agora, não avançava ao ritmo da mutação aleatória uma vez a cada milênio, mas a velocidade das naves espaciais da frota terrana. Ei, capitão! Davidson se virou, em uma reação com apenas 1 milésimo de segundo de atraso, mas era um atraso suficiente para aborrecer. Havia algo naquele maldito planeta, sua luz do sol dourada e seu céu nebuloso, suas brisas cheirando a folhas em decomposição e pólen, algo que causava devaneios. A pessoa vagava de um lado para o outro, pensando em conquistadores, destino e essas coisas, até começa a agir de um modo tão pesado e lerdo como o dos Creatures. Dia, Ok, disse ele em um tom animado para o supervisor de corte. Negro e forte como um cabo de aço, Okinanau Inabo era fisicamente o oposto de Keys, mas tinha o mesmo olhar preocupado. Tem meio minuto? Claro. O que está consumindo você, Ok? Os bostinhas. Eles se recostaram em uma cerca de madeira rachada. Davidson acendeu seu primeiro cigarro de haxixe do dia. Oblíqua e azulada pela fumaça, a luz do sol cortava o ar. A floresta por trás do acampamento, uma faixa intacta de 1,5 km, estava repleta dos sons vagos, incessantes dos estalos, grasnados, alvoroço, zumbidos nítidos que enchem a mata pela manhã. Poderia estar em Idaho, 1950, aquela clareira, ou em Kentucky, 1830, ou na Gália,
50 anos antes de Cristo. Tiwi! Fez um pássaro ao longe. Quero me livrar deles, capitão. Os Creeches? Como assim, Ok? Deixá-los ir. Eu não consigo fazê-los trabalhar o suficiente na serraria para compensar o próprio sustento. Ou a maldita dor de cabeça que dão. Simplesmente não trabalham. Trabalham, se você souber como fazê-los trabalhar. Eles construíram a base. O rosto obsidiano de Okinanawi era hostil. Bom, você pegou o jeito com eles, eu não. Ele fez uma pausa. Naquele curso de história aplicada que fiz no treinamento para estrangeiros, falaram que a escravidão nunca deu certo. Era pouco rentável. Certo, mas isso não é escravidão, querido Oki. Escravos são humanos. Quando você cria vacas, você chama isso de escravidão? Não, e funciona. Indiferente, o supervisor de corte assentiu, mas acrescentou: eles são pequenos demais. Tentei deixar os mal-humorados passarem fome. Eles simplesmente se sentam e passam fome. Certo, eles são pequenos, mas não deixe que o enganem. Ok. Eles são durões, têm uma resistência incrível e não sentem dor como os seres humanos. É disso que você se esquece, Ok. Você pensa que bater em um deles é mais ou menos como bater uma criança. Acredita em mim, pelo que eles sentem, é mais como bater em um robô. Olha, você trepou com algumas das fêmeas, sabe que elas parecem não sentir nada, nenhum prazer, nenhuma dor, só ficam deitadas como colchões. Não importa o que você faça. São todos assim. Devem ter nervos mais primitivos que os dos humanos, como peixes. Vou contar uma coisa esquisita sobre isso. Uma vez, quando eu estava em Central, antes de vir para cá, um dos machos domesticados me atacou de surpresa. Eu sei que todos eles vão dizer que nunca lutam, mas esse ficou doido, maluco de vez. E sorte a minha que ele não estava armado, ou teria me matado. Quase precisei acabar com ele antes que desistisse. E ele continuou insistindo. A surra que levou foi inacreditável e ele nem sentiu. Como algum tipo de besouro em que você precisa continuar pisando porque ele não sabe que já foi esmagado. Olhe só para isso. Davidson abaixou sua cabeça de cabelos raspados para mostrar uma protuberância atrás de uma das orelhas. Quase tive uma concussão. E ele fez isso depois que eu quebrei o braço e soquei a cara dele até virar geleia de amora. Ele continuou insistindo. A questão, Ok, é que os Creeches são preguiçosos, são lerdos, são desleais e não sentem dor. Você precisa ser durão com eles, do começo ao fim. Eles não valem o esforço, capitão. Malditos bostinhas verdes mal-humorados. Eles não querem lutar, não querem trabalhar, não querem nada, só me irritar. Havia certa cordialidade na reclamação de Oknanawi, mas isso não escondia a teimosia que havia por detrás. Não espancaria os Creeches porque eles eram muito menores. Isso estava claro para ele e agora Davidson compreendia e aceitava esse fato. Sabia como lidar com seus homens. Olhe, Ok, tente o seguinte. Escolha os líderes e diga que vai lhes dar uma dose de alucinógenos. Mesca, LSD, qualquer um. Não vem diferença entre um e outro. Mas tem medo deles. Não exagere e vai dar certo, garanto. Porque eles têm medo de alucinar? O supervisor perguntou, curioso. Como vou saber? Por que as mulheres têm medo de ratos? Não espere bom senso dos Creeches e das mulheres, Ok. E por falar nelas, hoje de manhã estou a caminho de Central. Devo escolher uma garota colona para você? Guarde algumas para mim até acabar meu turno, disse Ok com um sorrisinho. Um grupo de Creeches passou carregando uma longa viga de 30 por 30 para a sala de recreação que estava sendo construída perto do rio. Figurinhas lentas, trôpegas, levavam a enorme viga com esforço, como uma carreira de formigas com uma lagarta, mal-humorados e inábeis. Oknanawi os observou e disse: é fato, capitão, eles me dão calafrios. Aquilo, vindo de um cara forte e calado como Ok, era estranho.
Bom, na verdade, ó, que eu concordo com você. Eles não valem o esforço ou o risco. Se aquele chato do Lyubov não estivesse por perto e o coronel não fosse tão fissurado em seguir o protocolo, acho que poderíamos simplesmente fazer uma limpeza nas áreas que colonizamos em vez desse procedimento de trabalho voluntário. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ser eliminados, bem que poderia ser mais cedo. É assim que são as coisas. As raças primitivas sempre devem ceder espaço às civilizadas, ou devem ser assimiladas. Mas com toda certeza não podemos assimilar um monte de macacos verdes. E como você diz, eles só são inteligentes o suficiente para nunca serem totalmente confiáveis. Como aqueles macacos grandes que viviam na África, como era o nome deles? Gorilas? Isso! Ficaríamos melhor sem os creatures aqui, assim como ficamos melhor sem os gorilas na África. Estão no nosso caminho, mas o tapado do papai Ding Dong manda usar mão de obra Creech. Então usamos mão de obra Creech. Por enquanto, né? Tudo bem? Vejo você à noite, ok? Certo, capitão. Davidson registrou a saída do gafanhoto no QG da base de Smith. Um cubo de 4 metros, feito de tábuas de pinho, com 2 mesas e refrigeração a água. O tenente Birno estava consertando um walkie-talkie. Não deixe a base pegar fogo, Biano. Traz uma coluna para mim, capitão. Loira, 85, 60, 90.